Olá, eu sou Patrícia Pena e essa é a clipagem de jornais de hoje, 19 de setembro de 2017. A fonte é do Chico Bruno. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês e quero, antes de mais nada, agradecer todo mundo que gostou da clipagem, dessa ideia de fazer essa clipagem ontem. Então, diariamente eu vou entregar a vocês esse conteúdo dos principais jornais, né, do Brasil. E dizer que fiquei muito feliz em saber que eu pude ajudar, colaborar até com pessoas que têm deficiência visual e assim elas podem ouvir todos os dias o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Bom, resumo dos jornais de terça-feira por Chico Bruno. As manchetes de hoje são: O Globo, tiros na Rocinha não despertam autoridades. Estadão, inflação de saúde e educação é pelo menos o dobro do IPCA. Na Folha, Dodge assume a procuradoria sem citar Lava Jato. No Correio diz, mensalidade escolar vai ficar até 12% mais cara. No Valor Econômico, Temer encerra a polêmica e BNDES terá que pagar dívida. Assunto do dia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse no discurso de posse em substituição a Rodrigo Janot que a harmonia entre os poderes é um requisito para a estabilidade. Ela afirmou que o Ministério Público deve defender a democracia e garantir que ninguém esteja acima da lei. Segundo Raquel, o povo mantém a esperança de um futuro melhor e não tolera a corrupção. Ela não mencionou a Lava Jato. A solenidade contou com a presença do presidente Michel Temer, da ministra Carmen Lúcia, do STF, e dos presidentes da Câmara e do Senado. Denúncia pode voltar para a PGR. Ministros do STF já aceitam discutir a possibilidade de enviar a denúncia contra Michel Temer, assinada por Rodrigo Janot, de volta à PGR. Se isso ocorrer, caberá à nova Procuradora-Geral, Raquel Dodge, revisar o trabalho do antecessor. Pelo menos 4 magistrados já conversaram sobre o assunto internamente. Na sexta-feira, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, advogado de Temer, apresentou petição defendendo que a denúncia seja devolvida. Ele alega que a maior parte dos fatos alencados teria ocorrido antes de o PMDBista assumir o mandato. E a lei diz que o presidente da República não pode responder por supostos crimes anterior ao cargo somente depois que sair dele. Denúncia assodada. Líderes na Câmara avaliam que a segunda denúncia de Rodrigo Janot contra Michel Temer, bem mais fraca que a anterior, será rejeitada com margem maior de votos. É o caso do secretário-geral do PSDB, deputado Silvio Torres de São Paulo, experiente vice-líder do partido e já no 6º mandato parlamentar. Para Torres, que falou na primeira pessoa, a impressão geral é a que a denúncia foi feita de maneira assodada. Cada vez mais poderosas na República. Carmen Lúcia na presidência do STF, Laurita Vaz no comando do STJ, Grace Mendonça à frente da AGU e agora Raquel Dodge, a primeira mulher a chefiar a Procuradoria-Geral da República. Com comportamento oposto ao de Janot, ela deve impor no estilo as ações do Ministério Público Federal. Mas apesar das divergências com o antecessor, engana-se quem aposta que haverá arrefecimento no combate à corrupção. Colaboradores que a conhecem de perto afirmam que ela é mais discreta e comedida em suas ações, mas eficaz na busca de provas e implacável quando se encontra. Terror carioca. Horas após uma operação policial que terminou com 3 suspeitos presos e apenas 2 granadas apreendidas, traficantes ontem voltaram a aterrorizar moradores da Rocinha com tiroteio e toque de recolher. Lojas, escolas e postos de saúde não abriram por causa da guerra de bandidos que desde domingo já deixou pelo menos 4 mortos na maior comunidade do Rio. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar tinha informação de que traficantes rivais planejavam invadir a Rocinha e nada fez para evitar. O governador Pezão e a cúpula da Secretaria de Segurança não quiseram comentar a escalada da violência.
o ministro da Defesa, Raul Jungmann, voltou a dizer que as Forças Armadas estão prontas para ajudar a polícia, embora as tropas não saiam às ruas há quase um mês. Vai doer no bolso. Apesar da queda no índice oficial de inflação no país, que deve fechar o ano pouco acima de 3%, as escolas privadas de Brasília vão aumentar as mensalidades em percentual bem superior. Levantamento feito pela Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino, ASPA, Distrito Federal, mostra que o reajuste ficará entre 5,5% e 12%. Advogado do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, Valério Alvarenga, afirma que a inflação não é um fator decisivo para a elevação dos valores. É preciso avaliar uma série de aplicações, inclusive os aprimoramentos feitos na escola em questão. É fundamental consultar o mercado e avaliar o preço cobrado, diz o presidente da ASPA do Distrito Federal, Luiz Cláudio Megiorin, orienta os papéis a tentar negociar uma correção menor. Tem que haver um diálogo entre quem oferece o serviço e quem precisa dele. Se um pai deixa a escola, todos perdem, argumenta. Temer encerra a polêmica. O pedido da área econômica do governo, encaminhado à direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para que antecipe o pagamento de parte do que deve ao Tesouro Nacional, foi aprovado previamente pelo presidente Michel Temer. O banco terá que antecipar 50 bilhões de reais neste ano e 130 bilhões de reais em 2018. Valor da JBS cai 1 bilhão de reais. Após a nomeação do patriarca da família Batista, José Batista Sobrinho, para substituir seu filho Wesley, que está preso na presidência da JBS, as ações caíram 3,95% ontem. O valor da empresa recuou 955 milhões de reais na bolsa. O BNDES quer afastar a família da empresa. Trump e Temer contra Maduro. O presidente Trump, nos Estados Unidos, disse em jantar com Temer e outros líderes querer ajudar a Venezuela a ter democracia de novo. O brasileiro afirmou que houve sintonia. Juiz autoriza cura gay. Liminar de juiz federal abre possibilidade para que psicólogos tratem homossexualidade como doença e façam terapia de reversão sexual. Proibida desde 1999, desde que o paciente assim requerer. Proposta pode proibir aborto. Comissão Especial da Câmara vota amanhã proposta que tenta alterar a Constituição e proibir todo tipo de aborto, mesmo os hoje permitidos por lei. Tema foi incluído em projeto que amplia a licença de mães de prematuros. Meirelles e a oração da economia. Apontado como possível candidato à presidência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do PSD, gravou vídeo destinado a pastores evangélicos em que afirmou que nunca houve uma recessão como essa, que o país atravessa e pediu, preciso da oração de todos. A mensagem enviada sábado circulou pelas redes sociais e chegou a grupos de políticos. Insubordinação de Mourão. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, pediu explicações ao comandante do Exército sobre a fala de um general da ativa, sugerindo que pode haver intervenção militar caso o judiciário não consiga resolver o problema político. Uma referência à miríade de casos de corrupção em apuração no país. Em nota, o ministro fala que foram discutidas medidas cabíveis a serem tomadas em relação ao general Antônio Hamilton Mourão, secretário de Finanças do Exército. A nota não diz se algo será feito, mas a rigor ele pode ser punido porque a legislação veda a oficiais manifestações sobre o quadro político partidário sem autorização expressa do comando do Exército. O comandante da Força, general Eduardo Vilas Boas, não fez comentários. Cabe a ele legalmente decidir o que fazer com Mourão. Destruição de provas suspensa. A Justiça Federal decidiu suspender a destruição das provas da Operação Castelo de Areia após a revelação que, em negociação de delação premiada, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, afirmou que o ex-presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça,
César Asfor Rocha, recebeu suborno no valor de pelo menos 5 milhões de reais da construtora Camargo Correia para barrar a operação. O juiz federal Diego Paz Moreira, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, determinou a suspensão da inutilização das provas por entender que o Ministério Público Federal poderá reverter as medidas que interromperam a Castelo de Areia e investigar a suposta compra de decisões judiciais, caso a delação de Palocci seja assinada. Não se deve anular prova. O ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, 74 anos, afirma que provas de uma delação premiada, firmada voluntariamente pelos acusados, não devem ser anuladas, mesmo que os benefícios dos colaboradores sejam revistos, como no caso da JBS. O colaborador deu o start, mas o acervo acusatório ganhou vida própria, vale por si, disse o ex-ministro. O STF volta a discutir o assunto nesta quarta-feira. Aberto o processo de expulsão de Palocci do PT. O comando do PT de Ribeirão Preto decidiu abrir processo para a expulsão do ex-ministro Antônio Palocci. Em reunião realizada nesta segunda-feira, foi unânime a decisão pela abertura de processo no Conselho de Ética do partido, que se reunirá ainda esta semana. Embora já tenha chamado Palocci de preso político, o presidente do PT de Ribeirão Preto, Fernando Tremura, encaminhou seu voto pelo desligamento do ex-ministro, sob o argumento de que ele foi obrigado a mentir em troca de benefícios na Operação Lava Jato. Apesar da decisão, integrantes do comando partidário têm procurado parentes de Palocci para que ele tome a iniciativa de se desfiliar, encerrando o debate interno. Palavra de Palocci não vale nada. Numa tentativa de evitar a debandada precoce de aliados, dirigentes do PT vão conversar com o PCdoB sobre 2018. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, presidente da legenda, afirma que o partido aliado fez uma avaliação errada ao usar o depoimento de Antônio Palocci como régua sobre as chances de Lula. O depoimento do Palocci não tem nenhum valor jurídico. É recheado de mentiras, contradições e ausência de provas, afirma ela. De acordo com ela, a nova onda de ataques a Lula reflete em seu fortalecimento político e eleitoral. O encontro entre as duas legendas será em outubro. CPI da JBS vai ouvir procurador que acusa Janot. O procurador da República, Ângelo Vilela, deve ser um dos integrantes do Ministério Público Federal a ser ouvido pela CPI da JBS. Segundo o relator da comissão, deputado Carlos Marum, do PMDB, eu já tinha curiosidade e fiquei mais curioso. Muito provavelmente vai ser aprovada a sua convocação, disse Marum após a entrevista de Vilela. O procurador disse que Rodrigo Janot fez o acordo de delação com a JBS com o objetivo de derrubar o presidente Michel Temer e impedir a nomeação de Raquel Dodge para substituí-lo na Procuradoria-Geral da República. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, vai ao Supremo para tentar impedir que integrantes da Procuradoria sejam convidados a prestar depoimento na CPI da JBS. A arrecadação cresce 8%. Estudo com dados preliminares sobre a arrecadação do mês de agosto indica que o resultado deve surpreender positivamente e abrir espaço para uma possível liberação de recursos na revisão do orçamento programada para esta semana. Após o pior resultado registrado para o mês de julho desde 2010, a arrecadação de tributos federais deve ter crescido 7,9% em agosto, ante o mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação. Segundo o levantamento dos economistas José Roberto Afonso e Vilma da Conceição Pinto, da Fundação Getúlio Vargas, os dados têm como base o CIAF, Sistema de Acompanhamento das Contas Públicas em Tempo Real. INSS gastou R$1 bilhão com fraudes. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, registrou em 2016 um rombo de pelo menos R$1,1 bilhão em aposentadorias e pensões pagas a beneficiários mortos. Muitos delas morreram há mais de uma década. A informação consta de um relatório elaborado por técnicos do Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União. Janot, a testemunha de defesa.
Os advogados de Lula vão juntar à apelação que fizeram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região um parecer de Janot sobre a delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, cujo depoimento foi considerado fundamental para a condenação de Lula.